Cultura material e imaterial. Os diversos grupos sociais, ao construírem a própria cultura e difundirem suas invenções, de diferentes tipos, criaram diversos recursos que são expressos em bens materiais, como habitações, vestimentas, arte, meios de transporte, e os bens não materiais, como comportamentos, práticas, saberes e habilidades. O conjunto de todos esses bens faz parte da cultura. Essa constatação contribui para que historiadores, antropólogos, sociólogos e geógrafos ampliassem as suas fontes de pesquisa sobre os vários povos existentes no mundo. Muitos desses pesquisadores trabalham com grande diversidade de fontes ou evidências em suas investigações. No entanto, essas fontes não fornecem resultados absolutos para as questões pesquisadas. Elas fornecem pistas, indícios sobre o tema pesquisado e, por isso, devem ser identificadas, selecionadas e interpretadas pelo pesquisador de acordo com a finalidade de cada pesquisa. Patrimônio histórico e cultural. Conjunto de bens naturais e culturais, sejam materiais, sejam imateriais, materiais ou imateriais, mais significativas formam o patrimônio histórico, cultural e natural de um povo ou país. Podem ser construções como igrejas, esculturas, edifícios, entre outros elementos importantes para a história e a cultura de um local. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, adota diversos procedimentos para avaliar e definir patrimônios históricos e culturais. Definir e legitimar os patrimônios históricos e culturais contribui para a preservação da história de um povo e de um lugar ou região, além de valorizar a diversidade cultural. Valorizar esse legado cultural é importante para conhecer e respeitar a memória coletiva dos grupos que construíram a sociedade da qual fazemos parte. Trata-se de uma atitude de cidadania. Muitas vezes as obras de arte, os edifícios, um saber tradicional, mesmo uma cidade inteira, merecem cuidados especiais para que as gerações futuras conheçam a sua história. Tem o livro Cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Laraia, é um livro do antropólogo brasileiro e professor da Universidade Federal de Brasília, da UNB. Roque de Barros Laraia, este livro introduz o conceito antropológico de cultura de forma didática, com exemplos referentes à sociedade da qual fazemos parte e às sociedades tribais que compartilham o território brasileiro. Sou jovem, meu patrimônio é o mundo, do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vídeo produzido coletivamente por jovens latino-americanos que participaram do Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial em 2010. Difusão cultural. As invenções de um povo podem ser difundidas para outras sociedades em todo o mundo. Essa difusão pode ser mais lenta ou mais rápida, dependendo da tecnologia, dos meios de transporte e de comunicação disponíveis em determinado período histórico, da receptividade de cada povo àquilo que vem de fora, bem como da política institucional. Atualmente, essa difusão, tanto de inovações tecnológicas quanto de produções artísticas, ocorre de forma quase imediata, sendo facilitada por meio da divulgação pela internet, estando diretamente associada ao fenômeno da globalização. No entanto, a difusão cultural ocorre há muitos séculos. No caso da matemática, por exemplo, muitos conhecimentos foram propagados entre os povos, como a introdução dos algarismos hindus, que ficaram conhecidos como algarismos arábicos, o sistema sexagesimal, que tem como base o número 60 e que continua sendo utilizado para medir os graus angulares, como 30 graus, 60 graus, 180, 360 graus. E a contagem do tempo, 1 hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos, conhecimentos difundidos pelos sumérios. Outras contribuições importantes foram as invenções chinesas, como as seguintes: a bússola. Esse instrumento foi provavelmente desenvolvido no século IV a.C. e era utilizado em práticas adivinhatórias. Foi somente no século XIII que a bússola foi aperfeiçoada e utilizada como instrumento de orientação geográfica dos navegadores marítimos. A pólvora, a princípio, era utilizada em fogos de artifício para fins militares. A pólvora foi empregada apenas a partir do século X. O papel. Durante muito tempo, os antigos chineses escreveram em madeira, especialmente em bambus. Posteriormente, inventaram a folha de papel. A divulgação desse invento ocorreu por volta do século II d.C. E a seda, por volta do século III a.C., os chineses passaram a fabricar tecidos de seda com fios obtidos dos casulos de uma lagarta conhecida como bicho da seda, cujo nome científico é Bombyx mori. A produção dos fios de seda gerou um importante comércio na China, a partir do qual se desenvolveu a Rota da Seda, constituída de estradas que ligavam a China a algumas cidades ocidentais. Outro exemplo marcante de difusão cultural foram as trocas alimentares que ocorreram entre os povos nativos da América e os povos europeus. Trocas alimentares entre europeus e ameríndios, levados da América para outros continentes. O animal, Peru, inclusive os estadunidenses, quando chegou aqui, chegam famintos, na verdade eram britânicos, eram o povo do Reino Unido que saiu de lá foragido para as guerras religiosas, a Revolução Puritana, ali depois da Revolução Gloriosa, uma galera vazando de lá, vindo para as 13 colônias da Inglaterra na América do Norte, chegam lá famintos,
de navio, vão caçar alguma coisa, a primeira coisa que eles encontram é o peru. Eles matam o peru, dependem do peru e põem o peru para dentro. Isso vira um dia de ação de graças dos Estados Unidos, né? As plantas que foram levadas da América para lá: abacate, abacaxi, abóbora, amendoim, batata, batata doce, baunilha, cacau, caju, cacau inclusive faz chocolate, caju, feijão, goiaba, girassol, mandioca, milho, pimentas, tomate. Os trazidos de outros continentes para a América, né, que não tinham aqui: carneiro, trouxe cavalo, galinha, ovelha, porco, vaca. E as plantas que nós trouxemos de lá: alface, né, dos árabes, alho, também árabe, né, banana, cebola, café, cana-de-açúcar, cevada, laranja, limão, maçã, pera, pêssego, repolho, trigo. Então, os vídeos antes de Cabral, arqueologia e história indígena do Brasil, né, a temática indígena na escola, novos subsídios aí. Então, podemos dizer que todas as pessoas vivem sob a influência de diversas culturas transmitidas por meio de trocas culturais. Tem um texto do antropólogo estadunidense, o Ralph Linton, que veio entre 1893 e 1953, que aprofunda esse assunto. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, a cama, né, mais modificada na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. A indiana, o algodão, né? Olha, e os tecidos, né, da Índia eram muito famosos, com exceção da seda, que é chinesa. Ao levantar da cama, faz uso dos sapatos, mocassins, que foram inventados pelos índios das florestas do leste dos Estados Unidos. Então foram os índios norte-americanos que fizeram sapatos, hein? Os mocassins. Antes de tomar o seu breakfast, o café da manhã, ele olha a rua através da vidraça feita de vidro inventado no Egito. O vidro foi inventado no Egito, né? E se estiver chovendo, calça galochas de borracha descoberta pelos índios também da América Central. Os índios que inventaram vários calçados, né? E toma um guarda-chuva inventado no sudoeste da Ásia. O guarda-chuva foi inventado na Ásia. De caminho para o breakfast e para comprar um jornal, pagando com moedas, invenção da Líbia antiga. Eles que inventaram as moedas, né? No restaurante, o prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China, papel, né? Caracteres, as letras, né, dos semitas, material, papel na China, e por um processo inventado na Alemanha do Gutenberg, a impressão. Ao inteirar estas narrativas dos problemas estrangeiros, se for bom cidadão conservador, agradecerá uma divindade hebraica numa língua indo-europeia, anglo-saxã, né, o fato de ser 100% americana. Jura que é americana. Então, uma introdução à antropologia do Ralph Linton. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 818 mil pessoas se declaravam indígenas no Brasil. Essa população vive em cidades, áreas rurais e em terras indígenas. Os indígenas que vivem no Brasil apresentam uma enorme diversidade cultural e muitos deles adotaram costumes dos brancos. Então, vamos acompanhar as palavras de Caraicatu, um guarani da aldeia de Itatins, município de Itariri, em São Paulo. As pessoas olham a gente nas feiras usando essas roupas e sapatos e olham como se não fôssemos mais Guarani, como se a gente tivesse perdido nossa cultura. Eles não percebem que por dentro a gente continua o mesmo Guarani. Do Paulo Humberto Porto, né? Guarani, Barão em Foco, né? As transformações sociais e culturais são compatíveis com a preservação das identidades étnicas. O índio deixa de ser indígena se ele usar a tecnologia, roupa e vários artefatos ocidentais? Será? Ele deixa de ser indígena, deixa de ser proprietário da terra. Um europeu que usa calça jeans deixa de ser um europeu, uma invenção norte-americana. Como é que funciona isso? Família indígena realiza compras para o mercado na cidade de São Paulo, vai ter que viver só da floresta, então, até porque as florestas hoje, originais em que eles caçavam, pescavam, coletavam e viviam ali, o que a floresta fornecia, já quase não tem tudo isso, né? Eles tentam preservar suas terras, que terras são originais, eles estavam aqui muito antes das chegadas dos europeus, então a terra tem que ser deles, não é? Não tem um direito de propriedade da terra, não é um direito constitucional, não é um direito inclusive ocidental, o direito natural à propriedade. Eles não são os primeiros a habitar a terra e trabalhar nela, então a terra deveria ser deles, não. Tem fazendeiro que tem terra muito maior que áreas indígenas aí, terras indígenas demarcadas. Como é que funciona isso? Vocês não se questionaram isso, não? Então passe a questionar, viu?